Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Transparência Condominial. Eu sou Arnaldo Dias, sócio da Manager Auditoria, e hoje nós vamos falar sobre imprevistos financeiros, como o síndico deve agir. Roda a vinheta. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Transparência Condominial, assuntos relevantes toda semana para contribuir aí com o mundo condominial. Meu nome é Sérgio Paulo, sou da Indep Auditores Independentes, estou aqui com meu amigo Arnaldo, e vamos hoje falar sobre um tema muito interessante, são os imprevistos, né? Os imprevistos que o síndico passa aí durante a gestão. Então vamos lá, a gente já falou aqui amplamente sobre orçamentos, e a gente já viu que o orçamento é todo comprometido, né? Se faz lá a previsão de gastos, e o síndico tem aquela execução orçamentária ali para cumprir durante todo o período. Mas acontecem imprevistos, né? E aí é importante o síndico classificar o que é urgente, o que é emergente, o que é despesa ordinária, né? A gente não pode chamar de imprevisto a falta de dinheiro, por exemplo, para pagar uma conta d'água, uma conta de luz, isso não é imprevisto. Isso aí é uma programação de caixa que o síndico tem que ficar atento. Mas, basicamente, qualquer situação de emergência financeira, a primeira coisa que o síndico tem que fazer é comunicar, né? Comunicar ao conselho, comunicar, se for de grande monta, a uma assembleia e definir qual é a origem, né, desses gastos. Mas aqui eu não quero me alongar muito, vou deixar o Arnaldo discorrer também um pouquinho sobre o assunto, que é muito interessante, né? É isso aí, pessoal. Como o professor Sérgio falou, o síndico estabelece a previsão orçamentária, né? Mas, obviamente, acontece alguns imprevistos que demandam mais recursos. A gente pode falar de imprevisto de manutenção, por exemplo, quando quebra alguma coisa e o síndico precisa fazer aquele conserto, né? Como o professor Sérgio falou, tem que verificar se ele é uma emergência, se não é, como é que ele pode esperar, você tem que fazer aquele gasto de imediato. Outra coisa que às vezes acontece, questão de processos judiciais, né? Às vezes o condomínio é surpreendido também por algum tipo de bloqueio judicial que ele não está esperando, alguma demanda trabalhista. Acontece também, a gente verifica bastante. E nesses casos, o que o síndico deve fazer? Bem, a gente tem algumas questões aí. Primeiro, tem que seguir a convenção também, né? Então, o síndico ali, ele pode se socorrer, por exemplo, de um fundo de reserva, né? Essa questão do fundo de reserva tem que verificar a natureza da despesa, mas normalmente prescinde aí de uma autorização do Conselho Fiscal, pelo menos, ou dependendo da relevância do valor, ele tem que chamar uma assembleia para ser autorizado, né? Claro, se for emergência, a gente tem até aquela autorização do síndico poder gastar, para não deixar aquele problema ficar mais grave, mas tem que levar também para ser ratificado na Assembleia. A gente sempre recomenda uma questão de prestação de contas, para que ele não tenha problema lá na Assembleia Ordinária, onde ele vai prestar as contas e possa ser motivo de uma não aprovação. E uma outra coisa que a gente sempre fala é o síndico, visando a transparência, tem que sempre comunicar os seus atos, né? Então, hoje a gente tem uma facilidade maior aí de estar informando meios de comunicação por aplicativo e por mídias dentro do próprio empreendimento. É importante ele sempre estar dando essas notícias regularmente do qual foi o previsto financeiro, como que ele vai resolver aquilo. Então, é bom também ele estar sempre dando notícia durante toda a gestão para que toda a comunidade esteja sabendo e ele possa ter uma prestação de contas tranquila lá na AGO. Fala mais aí para a gente, professor. É isso aí, Arnaldo. E aí, para deixar o pessoal com água na boca, a gente fala um pouquinho aqui daquela cláusula, né, da convenção que fala de limites de alçada, que nunca fica muito claro de onde que vem o dinheiro, mas fala ali que o síndico pode gastar até um determinado valor ali para fazer gastos emergenciais, né? Alguns falam em 2 salários mínimos, 3, 20 mil reais, tudo depende muito do porte do condomínio e do valor arrecadado mensal. Mas isso é um tema que a gente, no próximo vídeo, vai discorrer sobre ele, que é essa incógnita aí para nós auditores, que quando a gente lê o que é o limite de alçada, né? Porque é muito fácil você dizer que vai gastar, mas, né, a gente tem que saber da onde que vai. Bom, ainda falando de gastos imprevistos, se não der para fazer nada disso que a gente falou, comunicar, pedir uma audiência com o conselho, uma reunião, estourou um cano e tem que consertar, né? Então, o que a gente recomenda? Que, enfim, o síndico faça o reparo, gaste o que tem que gastar, e aí faça uma prestação de contas sobre aquele gasto emergencial, para levar à Assembleia, para não correr o risco de chegar lá e alguém contestar e falar que não foi classificado corretamente, não era emergencial, não era urgente, e aí o síndico ficar exposto. Então, o que a gente aconselha é faça o gasto, mantenha uma prestação de conta exclusiva para aquele gasto e leve à Assembleia.
o mais breve possível. Também não precisa esperar a AGO, né? O Código Civil fala que ele tem que prestar conta pelo menos uma vez. Então, que ele leve esse assunto à Assembleia, ainda que não dê para se antecipar. Então, é isso. Hoje nós ficamos por aqui, agradecemos. Então, e lembrando, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho, coloque aí as suas ideias, suas perguntas, suas sugestões, para que possamos trazer e discorrer mais sobre os assuntos. É isso aí, pessoal. E hoje temos o assunto alçada do síndico, hein? Fiquem ligados que esse é um tema bastante complexo. E a gente vai trazer aí no próximo vídeo aí para vocês, hein? Obrigado mais uma vez pela audiência. Grande abraço a todos.